Graça e paz aos amados queridos irmãos. Estamos iniciando aqui, dando continuidade ao nosso estudo, continuando a série Mormonismo. E o tema de hoje é o Deus do Mormon. Você que já tem acompanhado os dois primeiros vídeos sobre a série Mormonismo, então vale a pena continuar acompanhando esse novo tema, o Deus do Mormons. Vamos conhecer aqui tudo sobre Deus, o que é que pensam os mormons sobre Deus e um Deus estranho, que não é o Deus das Escrituras. Vamos conferir. Quer conhecer o Deus estranho do Mormons? Me chamo Alex Pessoa e você está no canal Apologética em Defesa da Fé. Vamos lá. Deus do Mormons, um Deus muito estranho, um Deus que os Mormons criaram, que não se compara ao Deus das Escrituras. Então vamos começar a conhecer o Deus do Mormons, que tem levado muito ao engano, trazendo muitos adeptos para essa seita, conhecendo um Deus estranho. Vamos iniciar com a crença, o mormonismo sobre Deus, né? Tecnicamente eles são enoteísmo, que significa no grego transliterado entheos, né? Um Deus, né? Entheos, um Deus, né? É um sistema politeísmo, né? Que significa a existência de vários deuses para o mormonismo, enfatizando apenas numa divindade central, segundo os mormons, que é Elohim, o principal Deus dessa terra, né? Já que eles são politeístas, eles creem em vários deuses, mas o Deus central para ele é Elohim, né? Então vamos conhecer esse estudo sobre os mormons de vários deuses, né? A pluralidade de deuses, né? Que é muitos deuses, né? Onde Joseph Smith admite, né, nos seus ensinos, que a existência de vários deuses, né? Nisso causando o que? Politeísmo, a existência de vários deuses. Olha o que é que diz Joseph Smith, um ensinamento do profeta Joseph Smith, edição 1976, na página 361. Ele diz o seguinte: pregarei sobre a pluralidade de deuses, dos deuses. Escolhi esse texto precisamente com esse objetivo, desejo esclarecer que em todas as congregações que falei sobre essa deidade, sempre tratarei da pluralidade dos deuses. Os elders o pregaram há 15 anos. Eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto, né? E que Jesus Cristo é um personagem separado e distinto de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é outro personagem distinto e é Espírito Santo. São três personagens distintos, três deuses. Se essa proposição concorda, se essa posição concorda com o Novo Testamento, vinde, temos três deuses e são pluralidade. E quem pode contradizer isso, né? Contradizer isso? Ou então Joseph Smith aqui, ele está afirmando que são três deuses, né? Fora bilhões de deuses que eles pregam, né? O que é que acontece aqui? Joseph Smith, o fundador do mormonismo, ele não conhecia a doutrina da Trindade, né? Que significa que nós cristãos acreditamos em um único Deus, mas encontremos na divindade três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós cristãos cremos em três pessoas, mas não em três deuses, né? Então veja que Joseph Smith
interpretava errado, né? Então, uma resposta apologética sobre a pluralidade de deuses, né? É lógico que a Bíblia não ensina que há pluralidade de deuses, né? Vários deuses, mas sim, a Bíblia ensina que existe só um Deus, né? Isaías 43:10 vai dizer o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que o sabais e creais, entendeis que eu, o mesmo, eu, que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Veja, esse texto aqui de Isaías 43:10 já joga tudo por terra essa heresia de Joseph Smith de que tem vários deuses, né? 3 deuses, como o próprio texto diz, né? Que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Então não tem mais o que discutir, né? Só esse texto aqui deixa claramente que só existe um Deus, né? E não vários deuses, só existe um, o único Deus, né? Então vamos conhecer mais um pouquinho mais interpretações das escrituras por Joseph Smith, que de escritura da palavra de Deus ele não entendia de nada. Ele distorceu toda a palavra de Deus para pôr os seus ensinamentos e o que ele acha, levando milhões de pessoas ao engano, né? Mais interpretações das escrituras por Joseph Smith. Ele diz, em Ensinamento do Profeta Joseph Smith, na edição 1975, na página 362, ele vai falar: o apóstolo Paulo disse que há muitos deuses e muitos senhores. Isso significa uma pluralidade de deuses. Apesar dos caprichos e de todos os homens, sem revelação, não vou dar a eles o conhecimento do Deus do céu. Vós sabeis e eu testifico que Paulo não aludiu aos deuses pagãos. Sei disso porque Deus me revelou que isso lhe agrade ou não, né? Tem um testemunho do Espírito Santo e o testemunho de que Paulo não se referia aos deuses pagãos nessa passagem. Então ele está dizendo aqui que o apóstolo Paulo, quando fala nessa passagem em 1 Coríntios 8:6, Paulo não está se referindo aos deuses pagãos, mas sim a vários deuses. Então ele diz que foi revelado a Joseph Smith essa passagem. Então vamos ver onde o apóstolo Paulo disse que há muitos deuses e muitos senhores, e se isso significa a pluralidade de deuses, segundo Joseph Smith, que disse que foi revelado a ele, né? E o mormonismo cita essa passagem para justificar a sua doutrina da pluralidade de deuses, né? Sem ler o contexto bíblico, eles extraem isso. Vamos ler então 1 Coríntios 8:5 para ver se é o que Paulo está falando, se é do único Deus ou são atribuindo aos deuses pagãos, né? Diz assim, em 1 Coríntios 8:5: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu e quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então eles pegam essa passagem aqui, né, como o próprio Joseph Smith disse, que isso foi revelado a ele, uma resposta apologética sobre essa interpretação de Joseph Smith, querendo justificar a pluralidade de deuses, né? Ao lermos o versículo 4, encontraremos a seguinte declaração, né? O interessante é que eles não lêem o contexto, eles só pegam um texto para tentar pôr suas doutrinas em cima de um único texto, né? Mas ao lermos o versículo 4 desse mesmo 1 Coríntios 8:4, encontraremos a seguinte declaração: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Veja, o que é que Paulo diz, né? Que não há um Deus, que não há outro Deus senão um só. Isso já quebra por terra o ensinamento de Joseph Smith de vários deuses, que nem ele diz que Paulo está se referindo aqui. E no versículo 6 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 8:5, cumprimenta: todavia para nós há um só Deus,
o Pai. Assim, é lógico citar o texto em referência para pregar o politeísmo. É muito fácil pegar só um texto isolado e tentar pregar o politeísmo. E Paulo já lhe diz: sabemos que o ídolo, que nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. E ele vai dizer no versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Veja que Joseph Smith, né, ele usa só esse versículo, o versículo 5, para impor sua doutrina, né? E em verdade o apóstolo Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos, mas na mente de uma pessoa idólatra, seus ídolos são considerados deuses, né? Os cristãos, no entanto, sabem que o ídolo nada é reconhecer que só existe, né? E reconhecer que só existe um Deus, um único Deus. No versículo 4, como Paulo próprio diz, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Veja que o próprio versículo, o próprio texto de 1 Coríntios 8, 4, Paulo ele já deixa claro que ele não está se referindo aos deuses, ele está referindo aos deuses pagãos e não ao único Deus, quebrando logo essa interpretação errônea de Joseph Smith de vários deuses. O próprio texto já diz que só existe um Deus. Então Paulo não está falando do Deus Elohim, o Deus do Criador do céu e da terra, que há vários deuses. Então, todavia, não são todas as pessoas que possuem esse conhecimento, infelizmente. E por aí em diante, ele vai dar continuidade a Joseph Smith, a suas doutrinas, querendo criar um Deus estranho, né? Um Deus ser progressivo. Agora, Joseph Smith, que é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele escreveu algumas coisas que são o que? A regra de fé, né? Para os mormons. Uma das coisas mais chocantes para nós cristãos é o fato que Joseph Smith acreditar que Deus é um homem exaltado. Olha a aberração. Ou seja, Deus era um homem e este homem ganhou uma posição de ser Deus, o que leva os mormons a acreditar também que Deus tinha um pai, um avô, né, um bisavô e assim sucessivamente. Olha a heresia, olha tanta aberração, olha tanto distorcimento das escrituras, né? Você acha que está perplexo, você está impressionado com essas heresias? Talvez muitos mormons que se encontram nos seus templos, eles desconhecem esse assunto porque eles não são estudados, eles não são levados, né, as escrituras sagradas, são levados a vento de doutrina, a enganação, sendo levado ao engano e um falso evangelho ensinado por doutrinas de demônio, não doutrina das escrituras. Veja alguns escritos que comprovam essa heresia de que Deus é um homem exaltado, que Deus já foi um homem. Então, ensinamento do profeta Joseph Smith, na página 335 a 337, olha o que ele vai dizer, presta atenção. Para mostrar que espécie de ser é Deus, voltarei ao princípio antes que o mundo existisse. Que tipo de ser era Deus no início? Abre vossos ouvidos e corações, ó vós com o fim da terra, pois vou provar isto pela Bíblia. Ele não prova pela Bíblia, apesar dele dizer isso, mas ele não consegue provar pela Bíblia. Encontrar-vos sobre desígnio e contar sobre os desígnios divinos em relação à raça humana, e porque ele interfere nos negócios do homem. O próprio Deus, olha o que Joseph Smith diz: já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Esse é o grande segredo. Se o véu vos rompesse hoje, e o grande Deus que mantém este imundo em sua órbita e que sustenta todo o mundo e todas as coisas por seu poder, se fizesse visível, digo, se vos pudesse vislumbrá-lo hoje, vê-lo-eis em forma de homem,
ele já foi um homem como nós, e sim o que o próprio Deus, e sim que o próprio Deus, o Pai de todos nós. Olha o que ele diz. Deus, ele diz, ele já foi um homem como nós. Sim, e que o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre essa terra, tal como o próprio Jesus Cristo fez. E vou provar pela Bíblia. Ele não prova coisa nenhuma, que isso é uma heresia, não tem nas Escrituras. Então preste atenção aqui. Nesse mesmo livro, nessa mesma aberração de ensinamentos do profeta Joseph Smith, nesse mesmo livro, na página 365, não é que Joseph Smith descobriu que Deus tem um pai? É tanta aberração. Olha o que é que ele diz na página 365, no ensinamento do profeta Joseph Smith. De modo que se Jesus teve um pai, o que nos impede de crer que o pai também teve um pai? Veja, são cada aberrações que vamos vendo, que vamos conhecendo a respeito de um homem que é idolatrado, o homem que levou milhões ao engano, né? E muitos daqueles que morreram crendo nessas aberrações não conheceram o verdadeiro evangelho e provavelmente, sem conhecer a verdade, não foram salvos, a não ser que se arrependeram. Mas crer numa heresia dessa é crer num evangelho deturbado, não um evangelho de Cristo, mas sim um evangelho do homem. Então o mormonismo ensina a pluralidade de deuses, né? Isso quer dizer que existe o que? Vários deuses. O Pai tem um Pai, que é o avô de Jesus Cristo, né? Onde encontraremos isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Então dá para ver que Joseph Smith, né? Ele tinha uma falta e grande do conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, né? Ele não conhecia a palavra de Deus. Então é lógico que a Bíblia não ensina essa aberração, essa pluralidade de deuses, de vários deuses, né? Mas sim, a Bíblia ensina apenas num único Deus. Veja. Agora, olha o que disse o James Talmage. Ele afirma, ele vai dar também continuidade a essas aberrações de Joseph Smith. Ele diz no seu livro Regra de Fé, James Talmage, né, página 389: cremos num Deus que é progressivo, cuja majestade é a inteligência, cuja perfeição consiste em progresso eterno. Um ser que chegou a essa condição, exaltado por um caminho que a seus filhos é permitido a seguir, e de cuja glória estes participarão como os herdeiros. Não bastante a posição da seita, apesar de ser acusada diretamente de blasfêmia, a igreja proclama essa verdade eterna, né? Como o homem é, Deus é, e foi como Deus foi. Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem pode vir a ser. Veja o que também o Talmage ele ensina, dá continuidade a essas heresias de Joseph Smith. E ele ainda diz, não é o bastante a posição das seita, apesar de ser acusado diretamente de blasfêmia. Ele diz que as igrejas que professam Cristo, que anuncia o único verdadeiro evangelho de Cristo, ele acusa de seita e diz que através dessa doutrina as igrejas verdadeiras que anunciam o verdadeiro evangelho de Deus chama essa atitude de blasfêmia, e ele diz que não é. Isso já passou de blasfêmia, é uma aberração dizer que Deus foi um homem como o homem é, Deus como Deus é, o homem como o homem é, Deus foi, e como Deus é, o homem pode vir a ser. Isso é uma blasfêmia e uma heresia. Veja que agora temos o que? Uma grande confusão, né? Joseph Smith diz que Deus já foi o homem como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Este é o grande segredo de Joseph Smith. E também James Edward Talmage, que serviu como um dos 12 apóstolos da igreja dos mormons, ele também disse no seu livro, que acabamos de ler, como o homem é, Deus foi, e como Deus é, o homem pode vir a ser. Veja tanta aberração e tanto falso ensinamento a respeito do único Deus que é santo 3 vezes. Para o mormonismo, Deus foi
um homem e se tornou Deus. Teve um pai, né, que é o avô, teve um pai, um avô, e assim por diante. E para completar essas heresias, nós simplesmente, homens criados à sua imagem e semelhança de Deus, podemos chegar à posição de Deus. Olha, tantas distorções das escrituras, e nisso, infelizmente, levando bilhões ao inferno, levando bilhões ao engano, a crer num Deus fraco, num Deus humano, num Deus que praticou sexo, num Deus que tinha várias mulheres, levando toda a perturbação do evangelho. Então vamos dar uma resposta apologética a respeito desses erros. Resposta apologética sobre Deus ser homem. Vamos lá? Uma resposta apologética. Os textos bíblicos refutam esses ensinos de um Deus progressivo. Vamos lá. A Bíblia deixa clara a existência de apenas um único Deus como ser eterno, o único, imutável e imortal. Salmo 92. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 44, 6 e 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não vos assombrei nem temeis. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas? Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que conheça. Veja que a própria Bíblia, ela desmente os ensinamentos de Joseph Smith, de um Deus progressivo, de um Deus que foi homem e o homem vai se tornar-se Deus, né? Ensinando vários deuses, a verdade de Deus, e um Deus que evoluiu, né, de homem para ser Deus. E também em Isaías 46, 9: lembrai vós das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Malaquias 3, 6: porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. 1 Timóteo 1,17: assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Deus não é um homem, né, que de alguma forma evoluiu para a divindade, para um espírito, né? Jó 9,32: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Onde foi que Joseph Smith tirou isso, né? Números 23:19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e eu não faria, ou faria e não confirmaria, né? Oséias 11:9: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Preste atenção, vocês mormos, né? João 4:24: Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Veja, vários textos bíblicos afirmando de um único Deus, que além dele não há outro, excluindo esse politeísmo, né, a pluralidade de Deus, e também vários versículos afirmando que Deus não é homem, ele é Deus e sempre foi Deus. Olha só, veja, mas embora que a Bíblia afirme que Deus é espírito, em João 4:24, a igreja mórmon nega que a Bíblia ensina e diz aos seus membros, né, através dos seus fundadores, Joseph Smith, que Deus não é espírito, contradizendo as escrituras, mas sim um ser físico, né? Lemos aonde em Doutrina e em Convênio também, na seção 130, versículo 22, que Deus tem um corpo de carne e osso. Veja, eles não aceitam essa escritura e pegam o seu livro, né, o livro do Mórmon, para impor essa doutrina bizarra, né? Diz o seguinte, na Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 22: o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tingível como o do homem, o Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem
de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Veja que ele diz que o Pai tem um corpo de carne e osso. Veja, né? Vimos nesse texto, né, de um dos livros sagrados dos mormons, do mormonismo, que o Pai tem um corpo de carne e osso, né, tangível como o do homem. Porém, temos um grande problema, porque a Bíblia não afirma isso. Na Bíblia temos outra afirmação totalmente diferente dos ensinos de Joseph Smith, né, e dos mormons. A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias diz que Deus é Espírito. João 4:24, como eu acabei de ler. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Espírito não tem carne e nem osso. Lucas 24:39. Vinde as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificais, porque o Espírito não tem carne e nem ossos, como vinde que eu os tenho. Veja, o próprio Jesus já disse que um Espírito não tem carne e não tem osso, né? E também para a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse que Deus é Espírito, em João 4:24, revelado nas Escrituras, né? Ou revelada a mulher, para a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse que Deus é Espírito, em João 4:24. Para os discípulos, Jesus disse que o Espírito não tem carne e osso. Usando agora uma lógica bíblica, se Deus é Espírito e Espírito não tem carne e nem ossos, lógico, Deus não tem carne e nem osso. Veja, né? Temos que definir em quem vamos acreditar. Nas palavras de Jesus Cristo reveladas nas Escrituras Sagradas ou nas revelações do mormonismo, pois as duas se contradizem, né? Não tem nada a ver com as Escrituras, os ensinamentos de Joseph Smith e os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias sobre Deus. E todos os ensinamentos são fora das Escrituras, ensinadas pelo mormonismo. Tem mais heresia ainda sobre Deus do mormonismo. Olha o que disse ainda o Brigham Young, que Deus é Adão. Isso mesmo, aquele Adão de Gênesis 2, né? Olha só o que é que diz Brigham Young, né? Evidentemente introduziu essa doutrina no seu sermão que Brigham Young ele pregou no dia 9 de abril em 1852. Agora, presta atenção, olha o que ele disse. No Journal of Discurso, volume 1, na página 50 a 51, Stalin do autor. Agora ouve, isso foi um sermão que ele pregou. Agora ouve, ó habitantes de terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando nosso pai chegou ao jardim do Éden, entrou ele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Veja, um Deus que faz sexo. Ele ajudou a organizar este mundo. Ele é o Miguel, o arcanjo, ancião de dias, acerca de quem santos homens têm escrito e falado. Ele é o nosso Pai e o nosso Deus, e o único Deus com quem devemos lidar. Veja que Brigham Young diz que Deus é Adão e também que Deus é o Miguel, mas não vamos tratar nesse assunto sobre Miguel, vamos falar sobre Deus é Adão, que é ensinado pela Igreja dos Mormons, né? A doutrina aqui de Deus é Adão, ela é hoje um espinho para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Um espinho esse que eles gostariam que desaparecesse, né? Brigham Young ensinou que Adão era Deus, outra aberração. Ele apresentou essa doutrina por mais de 20 anos em muitos sermões, né, diferentes. A Igreja do Mormon acreditava e aceitou e a ensinou pelo menos 50 anos. Presta atenção. Antes de dar uma resposta apologética sobre Deus e Adão, né, tem uma contradição entre os mormons sobre essa doutrina. Brigham Young diz que Adão é Deus.
Porque Billy Young também foi presidente da igreja dos Mormons, esse camarada que você está vendo aí. Seu sucessor, né, sendo ele sucessor de Joseph Smith, né, então alguns Mormons, como o profeta vivo atual, né, Space Kibal, esse aí que você está vendo, que foi o 12º profeta mormon, falou o seguinte, em 1976, ele disse que a doutrina de Adão sendo Deus era falsa. Veja que tem uma briga entre eles, mas disse Space Kibal, esse camarada aí, o 12º profeta mormon. Olha o que ele diz: preveniciamos-vos contra a discussão de doutrinas que não são seguidas, não segundo as escrituras, e que supostamente foram ensinadas por algumas das autoridades gerais das gerações passadas. Esse camarada aqui, ele diz que essa doutrina ensinada por Billy Young por mais de 20 anos é falsa, mas por mais de 20 anos foi pregada por Billy Young, né? E hoje, até hoje, os mormons aceitam, porque eles não podem negar que é falsa, porque senão Billy Young passou muito tempo numa igreja ensinando falsa heresia, como não se é de esperar. Tanto a igreja como Billy Young são todos falsos. Então tem essa briga entre eles aí, né? Simplesmente aqui do Kibal é uma tentativa para encobrir o ensino de Billy Young acerca de Adão, né? Isso é uma tentativa. Apesar disso, né, em 18 de junho de 1873, no Desert News, né, o profeta mormon Billy Young declara ter Deus lhe revelado. E aí, agora como é que fica? Eles vão crer no profeta Billy Young, que disse, né, no presidente Billy Young, que disse que Deus o revelou, ou vão crer apenas no único que discorda? Olha a confusão entre eles. Mas Billy Young, ele não só induziu, né, em 1952 a doutrina do Deus e Adão, né, que Deus é Adão, mas continuou a ensiná-lo por muitos anos, né, com prova outros sermões de 1857 no jornal Of Discurso, em 1857, volume 5, na página 331. Ele ainda pregava em 1873. Outras fontes mormon também substanciam este fato, que a doutrina de Deus e Adão de Billy Young foi citada exata e largamente em publicações mormon por muitos anos. Presta atenção que Billy Young, ele não pregou só uma vez sobre a doutrina Deus e Adão, né? Que Adão é Deus, né? Billy Young viu muitas, né? Ele viu muitas, se não todas essas citações, bem como seus sermões no jornal Of Discourse. Ele teve anos e anos de oportunidade para corrigir o seu ensino, né? Qualquer citação errada nessas publicações, ele tinha anos e anos para voltar atrás e dizer que não era, mas ele não voltou atrás e disse que Deus o revelou, né? E não fez isso. Prova, essa prova, o que evidentemente que líder, né, que ele ensinou, o líder mormon, né, Billy Young ensinou, né, e queria dizer que Deus é Adão, o único Deus com quem devemos lidar, né? E ai do mormon que não crê no seu profeta vivo, né, em sua revelação, e também ai do mormon quem nele crê, né? É uma cilada. Pior ainda do mormon quem crê, e também pior ainda do mormon que não crê nessas heresias. Então, só que Billy Young não está só nessa doutrina Deus é Adão, que Adão é Deus, nessa aberração. Ele não está só, apesar de seu, né, o seu compassa, né, dos mormons, né, o 12º, né, profeta vivo, o Space Kibal, dizer que o ensino é falso, tentando esconder essa heresia, né? Olha o que diz o sucessor, né? Olha o que sucessores, né, em 12 de fevereiro de 1849 até a sua morte em 1899 foi um presidente. Olha o que disse o
Franklin Ricard. Ele disse que ele foi um sucessor de Billy Young, né? Ele diz: Billy Young não está só nessa parada, não, nessa heresia. Ele não está só, não só ele que ensina essa doutrina, mas esse sucessor aí, que você está vendo a imagem dele, o Franklin Ricard, né? Ele é chamado por Billy Young para ser o seu sucessor, um dos 12 apóstolos. Ele disse, ele foi sucessor, né? Ele assumiu em 12 de fevereiro de 1849 e até a sua morte em 1899. Ele foi um querido dos 12 apóstolos. Olha o que é que ele disse a respeito da doutrina Deus de Adão, seu nosso pai, o Deus. O profeta apóstolo Billy Young declarou: essa é a palavra do Senhor. Ponto final. Olha o que é que ele disse, olha aí. A respeito da doutrina de Adão, seu nosso pai e Deus, o profeta apóstolo Billy Young declarou, e essa é a palavra do Senhor, né? Também outro líder mormon, o George, olha o que é que ele ensina, que Jesus Cristo é Jeová e que Adão é seu pai e nosso Deus, né? E também outro mormon, o Edward, ele escreveu, veja aí também a foto dele: Adão é o nosso pai, Deus, ele é o Deus da terra, assim diz Billy Young, né? Já o ponto está estabelecido. Billy Young diversas vezes ensinou que Adão é Deus, o único Deus com quem devemos lidar. E também esses mormons também que concordam com Billy Young, veja, que eles afirmam mesmo nessa doutrina errônica, né? Como diz, né, a Melanie La Hilton, uma ex-mormon de grande conhecimento, em seu excelente livro, ainda não publicado, né? É verdade que os mormons de hoje não acreditam. Ela diz que os mormons de hoje não acreditam nisso. Entretanto, é uma ex-mormon. Entretanto, vários mormons disseram-me que eu creio nessa doutrina de Deus e Adão. A maior parte dos restantes, ou a maior parte dos restantes, ou única, ouvir falar de tal coisas, ou dizem simplesmente que não é verdade. Se você perguntar a algum mormon, ela vai dizer que eles dizem que não é verdade, tentando esconder mais essa aberração. Entretanto, permanece os fatos por mais de 50 anos. Em 1852 a 1903, os escritores oficiais do mormonismo ensinam sem exceção que Adão é o nosso Deus, e a grande maioria das pessoas acreditou nisso. Assim diz ela: a doutrina do Deus é Adão é um espinho para a igreja dos santos dos últimos dias, né? Esse espinho que gostariam que desaparecesse, né? Mas Billy Young ensinou que Adão era Deus. Ele apresentou essa doutrina por mais de 20 anos em muitos sermões diferentes. A igreja mormon acreditava nele, aceitou e a ensinou há pelo menos 50 anos. Os mormons de hoje, em geral, negam essa doutrina. Veja, né? Então, simplesmente não existe saída. É impossível e totalmente desonesto fingir que Billy Young foi citado erradamente ou compreendido mal por mais de 50 anos pelos líderes mormons, né? E milhares de pessoas em suas revelações foram contraditas em data posterior. Ele não contradiz nada em todas as datas, eles afirmam isso, porque Billy Young é um profeta vivo, como sabem os mormons, que não pode interromper, né, interpretar mal sobre seu profeta atual. Então, quantidade alguma verdadeira da palavra de Deus em, né, a Bíblia, a doutrina de Deus e Adão fisicamente é falsa por um profeta da igreja falsa. Então, nós sabemos que é falsa por uma igreja falsa e pelo profeta falso, mas os mormons, eles não podem negar isso, porque senão ele vai dizer que todo esse tempo houve um profeta falso, né, numa igreja que é falsa, né? Essa fonte desse estudo de Deus e Adão está no livro A Ilusão do Mormon, Testemunhos, né, Testemunhos e Comentário, né, na página 44. Então, vamos dar uma resposta apologética que
Deus é Adão, segundo o presidente Billy Young, onde ele, por mais de 20 anos, em muitos sermões diferentes, que Elohim, Deus, veio à Terra com uma de suas esposas, deusas, em forma humana, né? Adão e Eva, e veio habitar na Terra para começar a espécie humana. Agora presta atenção aqui. Os mormons ensinam que Adão é Deus em forma humana. Isto contradizendo todas as escrituras sagradas, porque vimos totalmente diferente. Em Gênesis 1:26 ao 28 vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, e que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem, mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, sujeitais e dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, olha aqui a confusão que eles criaram. Como o próprio Deus criou ele mesmo, se no versículo de 27 de Gênesis 1 fala que Deus o criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja a grande contradição e o grande problema, né? Falta de conhecimento das escrituras, querendo implantar outro evangelho. Presta atenção, veja o que o texto diz, que Deus criou o homem, e não diz que Deus criou ele mesmo sendo Deus, é Adão. Não tem sentido algum. Como é que Deus é Adão se Deus criou ele mesmo, né? Que cabeça é essa? Presta atenção, no versículo, vamos ver aqui em Gênesis 2:7, o que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Bom, temos aqui outra confusão maior, né? Maior ainda, nesse texto bíblico, que o Senhor Deus formou o próprio Deus, que é Adão, o próprio Deus do pó da terra, soprou em sua própria narina o fôlego da vida. O Deus homem, que é Adão, foi feito alma vivente. Veja, resumindo aqui, o próprio Deus Elohim se formou a si mesmo do pó da terra e soprou em suas próprias narinas o fôlego da vida, e formou Elohim, Deus, o próprio Elohim, Deus. Não me pergunte como, eu não sei que fez isso. Só os mormons para explicar essa heresia. Só eles mesmos para explicar essa heresia, essa tremenda confusão, né? Tem mais confusão ainda, né? Deus, depois que Elohim, Deus, formou por si mesmo Deus, segundo os mormons, né? Elohim, que é Deus. Eu quero tentar explicar a vocês essa heresia de que Deus é Adão, usando os próprios textos bíblicos que diz que Deus criou o homem, não que Deus é Adão. Presta atenção, Deus Elohim, que é Deus, ele mesmo abençoou a si mesmo, ele mesmo abençoou a ele si mesmo. No versículo 28 de Gênesis 1, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, vós enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso quer explicar aí, irmãos, né? E veja que também outra tremenda confusão, acreditarmos nisso, que Deus Elohim veio à terra como Adão, e se o próprio Deus diz que Deus criou o homem e não Deus criou Deus. Agora no versículo 28 que acabamos de ler, Deus abençoou o homem e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 1:28, né? Sendo que ele mesmo criou o homem em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Daí então ordenou o seu Deus ao homem, dizendo que toda árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia
em que dela comer, ele certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma juntadora idônea para ele. Gênesis 2, 16 e 18. Veja que Deus dá uma ordem ao homem, que é Adão, e não o próprio Deus, como ensinam os mormons essa heresia. E a ordem foi para que não comer do fruto da árvore do jardim do bem e do mal. E depois Deus vai criar também a mulher, Eva, e não uma deusa que veio de um planeta, como os mormons ensinam. Veja que Deus tem como próprio Deus Elohim, não tem como o próprio Deus Elohim vir de outro planeta e se fazer a si mesmo como Deus é Adão. Porque ele não veio logo do outro planeta como forma de Deus? Se os mormons querem justificar um erro das escrituras, né? É um erro dramático, um erro tão bizarro que eles ensinam, e através desse ensinamento eles levam muito ao engano e creem nisso, sendo ensinada por doutrina de demônio. As escrituras mostram totalmente diferente dos ensinamentos do mormon, que contradiz todas as escrituras, né, com essas heresias, porque Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus e não o próprio Deus sendo criado por próprio Deus. Atos 17 e 26. De um só fez toda a raça humana, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido os limites de sua habitação. 1 Coríntios 15, 45. Pois está escrito: o primeiro homem Adão. Olha o que diz essa escritura: o primeiro homem Adão, não o primeiro Deus Adão. Presta atenção, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, se referindo a Cristo. Olha só a aberração que os mormons ensinam contra em todas as escrituras. Paulo declarou em Romanos 1, 23, que os homens, exemplo Billy Young com a sua seita do mormonismo, mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem de homem corruptível. Então, outro Deus, Adão, não existe biblicamente. Isso é doutrina de demônio, dizer que Deus, o Criador do universo, do céu e da terra, é Adão. É uma aberração. Então, os deuses estranhos do mormon é o seguinte: olha a diferença do Deus do mormon e o Deus bíblico. Presta atenção, o Deus do mormon é politeísta, né? Que não existe um só Deus, mas vários deuses, como o profeta J. Smith ensinou no seu ensinamento do profeta J. Smith. Eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto e que Jesus Cristo é um personagem separado e distinto de Deus Pai, que o Espírito Santo é um personagem distinto e que o Espírito Santo são três personagens distintos e três deuses, e são uma prioridade. Quem pode contradizer isso? Então, o Deus do mormon é também um homem como nós. Ensinamento do profeta J. Smith, na página 335. O próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Esse é o grande segredo. Ele já foi um homem como nós, e sim que o próprio Deus, o Pai de todos nós. Deus do mormon teve relações sexuais, pois tinha uma mulher, segundo o ensinamento de M.K. Cocken, né? Esse camarada aí, não sou muito bom de igreja. Ele diz: somos descendentes de Deus, Ele é o nosso Pai eterno. Temos também uma mãe eterna. Não existe pai sem haver mãe, e nem pode haver filho se não houver pai. Nascemos como filhos espirituais, celestiais, espirituais de pais celestiais, muito santos, dos fundamentos da terra terem sido lançados. Veja aí, no Discovery Novo Testamento Comentário, volume 2, página 160. Deus do mormon também tem um pai, né? Nisso, logo Jesus Cristo tem um avô, né? Ensinamento do profeta J. Smith, como lemos no início, de modo que se Jesus teve um pai, o que impede de crer que o pai tem um pai? Preste atenção da mais aberração. O Deus do mormon precisava pegar a experiência para se tornar divino, pois ele era uma criança e precisava crescer para se desenvolver. Aonde vemos isso? Nesse camarada aí, o Milton, né? Ruther, ele diz:
Deus, o eterno Pai, foi antes um homem mortal. Ele se tornou-se Deus, cresceu em experiência e continuou a crescer até chegar à posição da divindade. Veja aí as aberrações. E também Deus do mormon não é onipresente, né? Ensinamento do presidente da igreja, Billy Young, página 29. Olha o que diz. Algumas pessoas gostam, olha o que ele diz. Algumas pessoas gostariam de fazer-nos crer que Deus está presente em toda parte. Isso não é verdade. Ele não está presente em todos os lugares. Então, vimos que os mormonismos não têm um conhecimento do verdadeiro Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Mas sim, em resumo, o mormonismo é uma religião politeísmo pagã. O conceito da procriação de deuses físicos e sexuais defendido pela igreja mormon, a igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, coincide com a crença pagã ocultista, levando milhões ao inferno com as suas doutrinas de demônio. Conclusão disso é que Deus do mormon não é o Deus cristãos, não é o Deus que nós cristãos que seguimos só as escrituras como prática de fé e regra, né? E não das escrituras sagradas. O Deus do mormon é totalmente diferente. Olha o Deus da Bíblia, ele é monoteísta. O que é isso? O Deus da Bíblia é um único Deus só. Deuteronômio 4:35. Ai de ti, a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Malaquias 2:10. Não temeis nem todos o mesmo Pai? Não temos nós todos o mesmo Pai? Nós não criou o mesmo Deus? Não nos criou o mesmo Deus, né? Também em 1 Coríntios 8:6, em Efésios 4:6, em 2 Timóteo 2:5, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Também em Tiago 2:9, tu crês que há um só Deus? Faz bem, também até os demônios crê e treme. Preste atenção, olha também o Deus da Bíblia é imutável, ele não muda, né? Malaquias 3:6. Deus afirma, porque eu sou o Senhor e não mudo. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas de antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 41:4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado a geração em existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Preste atenção, Isaías também 48:12. Dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. E Tiago 1:17, toda boa dávida é todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Também o Deus das Escrituras, o Deus das Escrituras é material. O que é isso? Ele é espírito, ele é imaterial, não é humano, não está em matéria nenhuma. Ele é imaterial, isso significa espírito. Deus da Bíblia é espírito. João 4:24, não é homem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Colossenses 1:15, esta é a imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 1:17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, e também o Deus da Bíblia é eternamente santo. Não há variação de mudar, não há variação de mudar, ele é santo, santo. Isaías 6:3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. 1 Timóteo 1:17, assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos do século. Amém.
1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, é rochas, e nenhum há como o nosso Deus. Apocalipse 4:8. E os 4 anjos tinham cada um de pé em si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, não descansavam de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que há de vir. Olha só, presta atenção. Também o Deus da Bíblia, ele é onipotência, onipresença e onisciência. Ele é esses 3 atributos de Deus. Onipotência é o poder sem limite de Deus. Salmo 24:8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, coisa que o Deus do mormo não é. Os olhos do Senhor, Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Jeremias 23:23. Acaso só Deus apenas de perto, diz o Senhor, não também de longe? Também ele é onisciência, Deus conhece todas as coisas. Mateus 6:8. Não vos semelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe peça. Salmo 139:4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já os conhece toda. Então, vimos aqui uma grande diferença do Deus do mormo. Deus criado pelo Joseph Smith e seus sucessores até nos dias de hoje. Um Deus humano, um Deus de carne e ossos, um Deus mundano, um Deus físico, um Deus sexual que faz sexo com várias esposas, um Deus polígamo que tinha várias mulheres, imperfeito, um Deus fraco, nisto levando muito ao engano, ao ponto que todos os cristãos nos tempos do mormon já se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas, segundo Timóteo 4:4, sendo eles mesmos levados por vento de doutrina, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erros. Efésios 4:14. Então estes obedecem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. A própria escritura mostra que esse ensinamento da igreja de Joseph Smith, os mormons, a igreja de Jesus Cristo Santos um dia, dão um ensinamento de demônio. 1 Timóteo 4:1, sendo levado a blasfemar contra o único Deus verdadeiro. Estás aí um Deus estranho, um Deus totalmente diferente do Deus das Escrituras. Então cabe a você olhar as evidências das próprias literaturas do Mormons e tomar uma decisão. Você que está preso nessa artimanha do diabo, nesses ensinamentos, dá tempo você ainda voltar para as escrituras, ao único Deus verdadeiro. Então essas aí são as 2 grandes evidências que não podem se unir. Ou você fica com um Deus do mormo, um Deus humano, sexo, frágil, um Deus criado das ilusões do mormo, ou um Deus que é santo, Deus das Escrituras, e quem desceu do trono e enviou seu Filho para salvar todo aquele que crê no seu nome. Eis aí o Deus do mormo, um Deus estranho. Então cabe a você tomar uma decisão e tomar uma escolha de sua vida, que a escolha que você toma aqui, ela vai levar para a vida eterna. E é uma mal escolha que você seguir esses hereges, essas seitas, levando ao engano, deturbando um evangelho, vai levar você para a condenação eterna. Então no próximo vídeo vamos trazer mais ensinamento dessa igreja, continuando a série Mormonismo, sobre esses seus sucessores, mais ensinamento de Joseph Smith e seus sucessores, levando milhões ao engano, sobre o Jesus Cristo do mormon, que também é outro Jesus Cristo diferente, não Jesus Cristo das Escrituras.
Fique aí com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.